Olá! E aí, pessoal? Vou tentar mandar uma mensagem nesse chat. Salve, como estamos? Oi, Vicky. Larissa. Beleza, galera? Será que damos um tempinho até mais gente chegar ou já começamos? Vamos dar até 4h33, então. 3 minutos de tolerância. Já que é um evento online, ninguém pode estar na rua, né? Não podemos dizer que o trânsito está ruim. Ô, Maria Luísa. E aí, Neri? Ó, que galera, Macrosul, hein? Cauê. Gustavo Gavião. Beleza, galera? E aí, como estamos? Tudo bem com vocês? Todo mundo na atividade? Galera Macrosul marcando presença aí, hein? E aí, galera, então, como é que tá essa crise para vocês, né? Porque o Covid tá assustando todo mundo, mas vocês trabalham com saúde. Deu para sentir impacto positivo, negativo? Olha, que massa. São fãs da aldeia. Pessoal, então vamos começar a conversa. Eu tenho aqui slides, eu tenho aqui uma pesquisa para a gente fazer um aquecimento. E agora, então, aquecimento, tem uma pesquisa aqui para vocês. Pergunta para vocês. Quando a gente sabe que tem muita gente talentosa no mundo, e uma das grandes dores que a gente tem visto na aldeia, assim, e eu entendo que parte dessa dor acaba deixando o mundo pior quando isso acontece, é que às vezes tem gente muito, muito, muito talentosa, gente muito boa mesmo, que às vezes tem que desistir do que faz, desistir do próprio projeto, desistir de um negócio que ela sonha e faz, por dificuldade de encaixar esse produto no mercado. Então, em 10 anos de aldeia ali, a gente tem visto um monte de profissional. Às vezes a pessoa, por exemplo, é uma professora de escola de dança que funda a própria escola de dança, ela sabe ensinar as pessoas a dançar, ela sabe a importância da dança na vida das pessoas, mas ela tem que fechar a escola, não por falta de talento, e sim por falta de conseguir alunos. Ou às vezes a pessoa é um excelente fotógrafo, faz fotos lindas de casamentos, de festas, mas tem que desistir da profissão de fotógrafo porque não consegue vender casamentos pelo preço que ele precisa, não consegue vender o projeto que ele precisa. Isso vai acontecer com arquitetos, vai acontecer com engenheiros, a gente vê muito isso acontecer. Então eu faço uma pergunta para vocês, para a gente aquecer. Para uma pessoa talentosa, o que é mais fácil, na opinião de vocês? Chegou aí uma pergunta? Não sei. Deixa eu ver o chat. Ah, tem gente respondendo já, então. Ó, tá tendo uma competição ali. É mais fácil entregar um bom produto ou vender com qualidade? Ó, entregar um bom produto. Opa, vender com qualidade, recuperando. Olha, tá uma briga, hein? Excelente, excelente, excelente. Que legal. Nossa, beleza. Então, para uma pessoa super talentosa, é mais fácil entregar um produto do que vender com qualidade, de acordo com a pesquisa que a gente está tendo resposta aqui. 74% das pessoas acham que entregar um bom produto é mais fácil, 25% das pessoas acham que vender com qualidade é mais fácil. Imagina que as pessoas que consideram que vender com qualidade é mais fácil são aquelas pessoas que já entendem do processo comercial e já sabem usar isso, talvez de uma maneira quase que intuitiva. Agora, entrando um pouco na existência do love selling, no porquê que a gente trabalha com isso, vou encerrar aqui a pesquisa. Entrando um pouco nisso, o que eu queria trazer para a gente aqui?
Eu queria trazer que a gente vê muitas vezes pessoas extremamente talentosas tendo que desistir do que elas fazem, e às vezes elas fazem coisas muito boas, não porque o produto é ruim, não porque o serviço prestado é ruim, e simplesmente pelo fato de que às vezes não é tão fácil assim encaixar aquele produto no mercado. Às vezes o cliente não entende exatamente o produto, não entende o benefício, às vezes o cliente fica inseguro para comprar, às vezes o cliente não percebe todo o valor e daí quer pagar muito pouco e isso não sustenta, às vezes, a pessoa que está envolvida naquilo. E isso acontece em diversos setores. Para vocês terem uma ideia, a gente já teve alguns milhares de alunos nesse Love Selling, né, que é o nosso curso de vendas, que a gente ensina justamente isso. E essas pessoas, boa parte delas, elas vieram de várias áreas diferentes, desde a TI agropecuário, ou como a galera do Macrosul ali, que vende produtos médicos hospitalares para o Brasil inteiro, e todo mundo tem essa dor de como que eu faço para encaixar meu produto no mercado. E às vezes, quanto mais talentosa é a pessoa, quanto mais apaixonada pelo que ela faz, mais dificuldade ela tem de fazer isso. Por quê? Quando a gente está trabalhando a metodologia do Love Selling, o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas, quando você está falando de processo comercial, quando você está falando de vendedores, as pessoas acabam construindo essa imagem que eu estou mostrando na cabeça delas. E o que é essa imagem? Cara, essa imagem é a imagem que se eu pergunto no Google salesperson, se eu coloco no Google salesperson, ou escrevo vendedor no Google, vai aparecer e vou no Images, vai aparecer um monte de imagem parecida com essa. Ou seja, no inconsciente do Google, na imagem que o Google projeta do vendedor, esse é a imagem do vendedor. E obviamente, se eu falo de vendedor aí na rua, as pessoas pensam numa pessoa assim. E a maioria das pessoas super talentosas, ou boa parte delas, não se identifica com essa imagem. Então eles olham para essa imagem e falam assim, eu não sou um vendedor. Eu não sou assim. E por quê? Porque a gente junta com essa imagem, a gente junta com a nossa percepção de que o vendedor tem que ficar empurrando o produto, o vendedor vende alguma coisa que você não precisa, o vendedor está tentando lucrar e te enganar, o vendedor está dificultando para você, para ele ganhar mais. E todas essas imagens, elas estão junto ali dentro do universo que a gente imagina o vendedor, e esse cara aí é um pouco do responsável disso. E daí quando você pega aquela professora de dança que eu falei para vocês, que tem uma escola de dança, ela não se identifica com isso porque ela quer causar um real benefício na vida do cliente dela, ela tá fazendo por paixão, e às vezes ela evita até vender para não se encaixar dentro desse universo. Só que esses projetos legais, dessas pessoas legais, elas merecem ser vendidas, né? Tipo, a gente sabe que o mundo se tornaria muito melhor se a gente conseguisse vender esses projetos legais das pessoas legais. E toda vez que um projeto legal morre, toda vez que a gente não consegue vender um projeto legal, o mundo se torna menos legal. Então a gente tem essa missão dentro do Love Selling, que é fazer com que projetos legais consigam ser vendidos, e a gente sabe que se isso acontecer, a vida vai ser muito melhor. Agora, para explicar para vocês como que a gente consegue fazer que isso aconteça, a gente percebe que a gente tem que mudar um pouco a vida, ou mudar um pouco o olhar de quem está entrando no processo comercial, para que essas pessoas que são super talentosas consigam se encaixar lá também. A gente precisa deixar de fazer aquela venda que é super forçada, super empurrada, que é a venda tradicional, venda daquele vendedor que fez o curso tradicional de venda, que usa a camisa, usa o terno e aperta a mão bem apertado. A gente tem que parar, a gente tem que desligar essa imagem dentro da cabeça das pessoas e criar uma outra imagem falando assim, cara, tem um jeito mais sutil de vender, e esse jeito sutil, sutilmente poderoso, funciona melhor do que ficar empurrando o produto na vida das pessoas. Se você conseguir vender de uma maneira sutil, se você conseguir fazer o teu cliente perceber que aquele produto é o melhor para ele, de uma maneira sutil, você vai conseguir vender mais rápido, com mais qualidade, cobrando um preço mais justo, simplesmente porque você conduziu a decisão do teu cliente para o que é melhor. Então, se você demora muito para vender, se você tem muito cliente que não fecha, se você percebe que tem muito estresse e muita tensão no teu processo comercial, talvez trazer um pouco mais de sutileza para ele possa ajudar. E a sutileza, ela não acontece no embate entre duas pessoas, ela acontece na tomada de decisão do comprador. Então, aquele comprador, quando ele começa a olhar aquela venda sutil, ele se torna mais interessado. Vocês já devem ter passado por isso, né? Vocês entraram numa loja, por exemplo, entraram num processo comercial e às vezes vocês até estavam interessados em comprar alguma coisa, vocês sabiam que vocês queriam comprar, só estavam escolhendo,
e daí chega um vendedor ou uma vendedora para vocês, começa a forçar a barra, começa a insistir, começa a falar daquilo, e de repente você fica tão angustiado naquele processo comercial que mesmo querendo comprar o produto, você sai, você fala, vou pensar, e sai, e aquela pessoa que estava tentando vender para você era um vendedor e não conseguiu vender porque ficou empurrando. Mas vocês já passaram pelo contrário também, que é quando vocês estão lá num processo, vocês não sabem o que comprar, vocês têm um problema para resolver, sei lá, um presente, alguma coisa, estão com uma dificuldade, sei lá, vocês estão com um problema para resolver, vocês entram numa loja para tentar ver como é que vocês resolvem aquele problema, chega alguém lá na loja, tal, começa a conversar contigo, entender o teu problema, explicar, te ensinar a escolher, avaliar o que vai melhorar para você, de repente você que estava completamente inseguro, não sabia o que fazer, começa a ficar um pouco mais seguro, começa a falar assim, agora eu sei escolher, eu acho que isso é importante, eu acho que isso não é importante mesmo. Daí você começa a decidir, e de repente você compra um negócio bem legal, que você sai empolgado, você paga uma grana por aquilo, você sai feliz porque você resolveu um problema, e olha só, aquela pessoa que te ajudou também era um vendedor. Só que aquela pessoa fez uma venda muito mais sutil, ela fez ajustes ali no processo comercial dela, talvez ela tenha usado quase as mesmas palavras, quase o mesmo kit de ferramentas que o outro vendedor que eu descrevi usou, mas aquela pessoa fez de uma maneira sutil, aquela pessoa deixou o cliente muito mais satisfeito. Então, é sobre isso que eu quero falar. E falando um pouco sobre isso, essa venda sutil, ela acontece dentro da tomada de decisão na cabeça do cliente. O cliente decide o que ele vai precisar, o que ele vai comprar, e se o vendedor ajudar ele a decidir, se o vendedor ajudar ele a tomar essa decisão, a venda sutil acontece, todo mundo fica muito mais feliz. Agora, para eu explicar como que funciona essa tomada de decisão na cabeça do cliente, eu tenho uma história para contar para vocês de quando a gente não estava isolado em casa, quando a vida era ao ar livre, quando a gente podia sair para balada, quando a gente podia conhecer outras pessoas. Eu tenho um amigo que é solteiro e ele contou que ele pegou uma balada e daí ele foi com os amigos dele lá pra balada, tal, foram de Uber, fizeram um esquenta antes, chegaram lá na frente da balada, pararam o Uber, tinha uma fila gigante na balada, eles foram andando até o final da fila, e conforme ele ia passando pelas pessoas na fila, ele cruzou o olhar com uma menina, e não sei se já passaram por isso, mas quando você cruza o olhar com alguém, parece que o tempo congela, assim, os olhares dão uma energia, assim, e daí ele, tipo, sentiu isso, só que continuou andando até o final da fila, tal, só que ele percebeu aquele negócio, assim, na passagem dele. E daí ele ficou lá no final da fila, ele ficava tentando olhar aquela menina lá, tentando identificar ela, tal, e ele não sabia, tava de noite, no escuro, ele não sabia se ela tava olhando para ele também, ela tava meio virada para cá, conversando com as amigas, e ele ficou muito empolgado com ela, ficava só pensando nela durante a fila, ela entrou, na balada, ele entrou muito tempo depois, assim, atrás dela, e daí na hora que ele chegou lá, ele não encontrava ela. Ele foi procurando, uma hora ele percebeu ela num canto, na hora que ela foi pegar uma bebida, ele foi lá e conversou com ela, assim, comentou da bebida dela, tal, ele fez uma piadinha, ela fez uma resposta da piadinha, tal, só que ela saiu com a bebida. Daí depois disso, ela foi dançar lá na pista de dança, tal, daí ele foi lá, tentou dançar com ela também, daí na dança eles tentaram dar uma conversada, mas o barulho estava muito alto, daí ela foi conversar com as amigas, depois de um tempo ela voltou a dançar, ele voltou a dançar com ela, tal, só que o barulho estava muito alto, já estava mais tarde, daí ele falou para ela assim, cara, eles não estavam conseguindo conversar, daí eles foram conversar, ele falou assim, vamos conversar ali num lugar mais tranquilo, não tem tanto barulho, que eu não tô conseguindo te ouvir. Eles foram conversar, na conversa, eles perceberam que eles tinham muita coisa em comum, que eles tinham amigos em comum, visões políticas em comum, a estratégia de contenção do coronavírus que eles tinham na cabeça deles era em comum, então eles tinham muita coisa em comum, e daí uma hora a cabeça dele inclinou para um lado, a cabeça dela inclinou para esse mesmo lado, a cabeça dele inclinou para o outro, dela inclinou, ele inclinou, daí uma hora os lábios dele se aproximaram, eles se beijaram. Agora eu pergunto para vocês aí no chat, em que momento de toda essa história da balada o beijo realmente aconteceu? Alguém tem alguma resposta? Foi no começo, foi no final, foi na conversa? Em que momento o beijo aconteceu?
Na conversa, olha só, já temos uma primeira resposta da Juliana Costa. Na troca de olhar, a Vanessa. No momento do match de interesses, da Maria Luísa Túlio. Em nenhum momento, Neri. No olhar, na troca de olhar na fila, que lindo. Foi uma união de todos os momentos, olhem só. Bom, gente, então, agora, quando ele encontrou ela no bar, o Wash. Bom, gente, então, as pessoas que responderam que foi no momento da troca de olhar são as pessoas românticas, é lindo isso, né? Na hora que os olhares se cruzaram, aquele beijo estava fadado a acontecer. Já tem gente que tem uma resposta super pragmática, ninguém respondeu essa resposta aqui, mas tem gente que tem aquela super resposta pragmática. Não, o beijo aconteceu exatamente quando os lábios se encostaram, porque é aí que o beijo acontece. É um pensamento pragmático. Para o nosso universo love selling, na hora da inclinação das cabeças, para o nosso universo do love selling, o que a gente tem que entender é que o beijo foi acontecendo. Não teve um momento que ele aconteceu. Foi em todos os momentos. O Luiz respondeu ali, ou nenhum que o pessoal respondeu. O beijo foi acontecendo desde que os olhares se cruzaram até o momento em que os lábios se tocaram. Por quê? Porque se a gente pega lá aquele momento do olhar na fila, se na hora que eles se olham na fila, o cara para e tenta beijar ela, eles não estavam prontos para beijar. Então, mesmo ela, talvez, até na hora que ela viu ele, ela se interessou por dar um beijo nele em algum momento da noite. Se ele para naquela hora e tenta beijar ela, não vai funcionar. Mas daí, na hora que ele entra, se ele chega e entra direto e fala assim, desde que os nossos olhares se cruzaram na fila, eu fiquei com vontade de beijar, eu preciso te beijar. Talvez ele tivesse mais chance, mas mesmo assim, é muito pouca chance. Só que daí, de repente, se no bar ali eles fazem uma piada tentando se beijar, também não vai funcionar. Na dança, a chance aumentou. Na dança, algumas pessoas já beijaram na dança, né? Tipo, vai que dá certo. Só que vai chegando uma hora que aquele beijo vai se tornando quase inevitável, né? Porque os dois vão perdendo o risco do beijo, né? Porque eles estão avaliando, eles estão se entendendo, eles estão se conhecendo, eles estão percebendo que só tem vantagem naquilo. E a venda ela tem que acontecer assim também. Então, quando a gente olha o processo de tomada de decisão da venda, e daí eu quero mostrar um slide aqui para vocês, o processo de tomada de decisão de compra, ele é um ponto pacífico na ciência. Assim, os cientistas de tomar decisão, eles sabem como uma pessoa toma a decisão para comprar e ela toma em 4 etapas. Então, são 4 etapas para que você tome uma decisão de compra. Você começa ali no conhecimento, muitas pessoas conhecem, poucas pessoas se interessam, daí você vai para a etapa de interesse, daí no interesse você começa a avaliar um pouco mais profundamente, e depois de avaliar profundamente, você compra, certo? E quando você... E o que acontece é que se você não está pronto para fazer a compra, porque você não conheceu direito, você não está interessado, ou você não avaliou tudo, na hora que chega a etapa de compra, você espana, o teu cliente sai. O processo comercial sutil é uma condução super gentil, super sutil da tomada de decisão do cliente nessas 4 etapas. Quando a gente fala da balada lá que eu estava falando, o conhecimento aconteceu no olhar, o interesse pode ter acontecido no bar ou na dança, a avaliação aconteceu na conversa ali, que eles estavam percebendo se um não era psicopata ou alguma coisa assim, e a compra acontece ali na etapa final em que o beijo se consolida, mas todas as etapas foram igualmente importantes e foram encadeadas de uma maneira perfeita. Se você pula qualquer uma delas, você não consegue que aquele beijo aconteça, você não consegue que a compra aconteça. Tá fazendo sentido, galera? Então, o vendedor sutil, ele faz uma condução sutil da cabeça do cliente, do conhecimento, interesse, avaliação e compra. Como que ele vai fazer isso? É muito fácil. E daí eu tenho uma lição para vocês aí. Qual que é a lição? Vejam nas conversas que vocês têm com os clientes de vocês em qual etapa eles estão. É muito fácil, você não precisa de treinamento para isso. A etapa de conhecimento, geralmente a pessoa está fazendo perguntas super iniciais, ela está tendo o primeiro contato com o produto e ela não conhece quase nada. Interesse, ela já tem interesse por alguma coisa específica, alguma coisa interessante do produto. Avaliação, ela já está avaliando se aquilo lá vai ser positivo para a vida dela ou não. Então ela já trouxe para o contexto próprio e já está fazendo perguntas específicas do próprio contexto. E na compra, daí a pessoa já está tomando já avaliou, já viu que era mais vantajoso, agora ela está decidindo quando, como e por quanto comprar. Cada uma dessas etapas muito bem ganha
facilita a outra. Então, imaginem que eu tenho um produto, primeira etapa, que as pessoas conheçam. Elas conheceram, em algum momento eu preciso convidar elas para ir para a próxima etapa. Então, o que eu faço? Eu dou uma informação extremamente interessante para ela. Exemplo, né? A pessoa está entrando numa loja de tênis ali, e daí a pessoa, tipo, pega um tênis na mão, eu sou o vendedor da loja, a pessoa pega um tênis na mão, e daí eu olho para ela, em vez de eu falar, esse tênis custa R$799, que vai acabar espanando ela, né? Eu vou falar assim, você sabia que esse é o tênis mais leve do mundo? Percebe que é uma coisa muito interessante. O que a pessoa vai responder? Nossa, sério? Que legal. Pois é, então, é um tênis, tecnologia desenvolvida pela NASA, tal, ela é feita para super atletas que tem algum problema de joelho, algum problema de coluna. Ah, que interessante. Pois é, então eu tenho uma certa dor no joelho. Ah, onde que é a tua dor no joelho? Você percebe? A pessoa já vai para avaliação. Ela já mudou do interesse para avaliação, porque agora ela levou para o contexto da vida dela. Daí você fala assim, olha, para pessoas meus clientes que têm dor no joelho, como você, esse é o único tênis às vezes que resolve. Por causa disso, ele tem essa tecnologia, às vezes você pega um tênis que é um pouco mais barato, não vale a pena por causa disso, e você ajuda a pessoa a avaliar como que aquilo vai mudar a vida dela, e depois vai ter a decisão de compra. Se você conduz dessa forma, conhecimento, uma coisa muito interessante, que gera interesse, um processo de avaliação em que a pessoa se coloca no lugar de usuário, de comprador, e depois do processo de compra, você consegue fazer essa condução extremamente sutil, numa conversa muito doce, muito poderosa, muito mais rápida, e que faz o cliente ficar satisfeito e, óbvio, o vendedor também ficar satisfeito. Até aí fez sentido, galera? Alguma pergunta aqui? Excelente comparação. Como eu faria esse caminho todo para um produto alimentício? Refeições saudáveis, congeladas, que estão sendo vendidas em PDVs no varejo, etc. Estevão, perfeita pergunta, cara. Esse caminho é feito até num flyer. Tipo, você não precisa estar lá conduzindo esse diálogo. Então, se você olha, por exemplo, um produto na Amazon, você vai ver que a hierarquia de como esse produto da Amazon é entregue é uma hierarquia que já respeita isso, né? Então, conhecimento, ele vai ter lá o nome do produto e a imagem. Interesse, o que eles vão fazer? Eles vão colocar uns 5 bullets das coisas mais relevantes. Eleito pela revista não sei o que é o melhor tal coisa, o não sei o que é mais importante da categoria, ou tal. Que, tipo, são coisas super interessantes. Daí, logo embaixo, vai ter a avaliação, que são as especificações técnicas e, principalmente, reviews de clientes. E daí, no final, as estratégias de compra, né? Qual que é o preço, qual que é o parcelamento, como que isso vai funcionar. Então, mesmo que você não esteja vendendo o seu produto pessoalmente, mesmo que ele esteja lá na gôndola, de alguma maneira você tem que causar isso na pessoa. Ela tem que se interessar e pegar ele na mão, na hora que ela tem que conhecer, pegar ele na mão, na hora que ela pega ele na mão, tem que ter alguma coisa ali super legal que ela se interesse. Ela fala assim, que interessante isso. Daí no texto vai ter que ter alguma coisa que faça que ela avalie, que é para ela, e aquilo vai mudar a vida dela, e depois no processo de compra. O preço, enfim, as outras coisas que são quase que consequência. Laís falou, faz sentido, vende o serviço mais que produto, maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma... Natália Nath, como aplicar isso para venda de cursos de idiomas? Cara, da mesma forma, né? Conhecimento, a pessoa vai conhecer o curso, ou por indicação, ou qualquer coisa assim. Interesse, tem que jogar alguma coisa extremamente interessante para ela. Avaliação, ela tem que perceber que aquele curso é o curso ideal para a vida dela, porque vai se encaixar exatamente na rotina, nos objetivos dela, e a compra é consequência. Pergunta do Estevão, deixa eu ver se tem mais. Acho que são essas perguntas. Olá, boa tarde, essa apresentação ficará disponível? Fair Setter. Vai ficar disponível, a Aldeia vai colocar no IGTV do nosso canal do Instagram. Se o talento da pessoa for vender, aí muda. É verdade, se o talento da pessoa for vender, aí muda. Tem pessoas que são super talentosas para vender, né? Deixa eu... Mais alguma pergunta? Deixa eu ver... Como aplicar isso no digital? Aline, eu dei o exemplo da Amazon ali, não sei se você chegou a ver, mas é da mesma forma, assim, a hierarquia de informação, a hierarquia de conteúdo que você vai construir no digital
vai estar construída em conhecimento, interesse, avaliação e compra. Para vender serviço jurídico, Gustavo Gavião, mesma coisa, mestre. Tem que ver qual que é a transformação processado. Deu pesquisa no Google lá, como escapar de um processo, acha um site no advogado, tem um negócio interessante lá que é muito fácil passar escapar do processo do tipo tal, tal, tal e tal. Eu percebo, eu entro em contato com ele, ele pergunta qual que é a minha situação, ele fala assim, para tua situação é assim, 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 eu vou lá e faço a compra. A aplicação disso em um e-commerce seria com descrição do produto, etc? Sim, Beatriz Vitek. Inclusive tem na internet, se você colocar quais são as boas práticas no Google ali, quais são as boas práticas de apresentar um produto, já tem as ordens, né? O produto herói, depois os highlights, depois as avaliações, as descrições, depois o processo de compra, porque é justamente isso, conhecimento, interesse, avaliação e compra. Como aplicar no mercado de superfície de alto padrão, valor agregado? Cara, exatamente. Então, a mesma coisa, a pessoa tem que ficar sabendo, tem que informar alguma coisa muito interessante sobre a tua superfície de alto padrão, pedir para a pessoa, perguntar para a pessoa como que é a situação dela, fazer com que ela avalie que aquela é a melhor situação para ela e fazer a compra. Quando a gente fala ainda de produtos de alto valor agregado, o que é interessante a gente saber é que tem estratégias de venda, que inclusive a gente fala bastante sobre isso no curso do Love Selling, uma estratégia chamada Spin Selling, que é como que você conduz a conversa só para produto de alto envolvimento, assim, para a pessoa perceber que ela vai pagar caro, mas ela vai se dar muito bem. O nome é Spin Selling, até vou passar o link para vocês aqui. Espera aí, deixa eu ver como é que eu faço isso. Tá. Pessoal, ó, eu vou colocar um link aqui para vocês. Não sei como é que eu faço isso. Nossa, tô fazendo uma loucura aqui, tá? Tô escrevendo aqui, já vai chegar. Pessoal, então, ó. Só preciso colocar um HTTP aqui. Gente, tem um curso do Love Selling online. Não sei se apareceu aí a oferta. Existe o curso Love Selling online. Resolvi aqui oferecer para vocês. Deve ter aparecido aí. Se vocês quiserem, eu inventei isso agora, depois o time da aldeia corre atrás para resolver. Mas estou oferecendo 70% de desconto no curso Love Selling. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp da aldeia, falar que vocês assistiram essa live aqui e que vocês querem 70% de desconto de vocês. Vou avisar eles. O WhatsApp da aldeia, se vocês quiserem, tem no site da aldeia, que é aldeia.cc. Daí eu já tenho uma janelinha para o WhatsApp. Ou eu passo para vocês aqui também. Deixa eu escrever aqui no chat, peraí. Só um pouquinho. Tu vou achar o contato. Como é que eu faço isso? O problema de ficar velho é que a gente vai perdendo a habilidade de mexer no celular. 99769 2312. Beleza, galera? 70% de desconto, é um curso online. Aproveitem aí o confinamento, né, de todos para desenvolver isso. O curso fala dessa estratégia de tomar decisão, como é que a gente fala de valor, como é que a gente negocia valor e preço, fala do spin selling também como técnica, que é muito legal. Tá ali o WhatsApp da aldeia. Qualquer coisa, gritem para mim. E agora, mais perguntas aí. Temos apenas 40 segundos. Gente, foi um prazer muito grande falar com todo mundo. Me diverti muito. Amanhã eu vou falar de um outro assunto aqui no Summit, que é como que você vê a linguagem corporal das pessoas, principalmente expressões faciais, e interpreta elas em calls online, já que estamos falando do novo mundo coronavírus aí, que a gente vai fazer call pra caramba.
Beleza, galera? Anota aí o WhatsApp que eu vou encerrar. Acho que, na verdade, eu tenho que encerrar em 10 segundos. É isso, meus queridos. Grande abraço, grande beijo. Tamo junto!